Está no ar, Aldeias e Quilombos. Olá, minha gente, licença para chegar. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Aldeias e Quilombos, em sintonia com a ancestralidade afro e indígena brasileira. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiada pelo edital de ocupação da programação da Rádio Freicaneca FM e tem também o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o FUNCultura. Meu nome é Bruno Vieira. E eu sou Manuela Lira. Estamos aqui toda semana na proposta de dar visibilidade a iniciativas, pessoas, grupos e instituições que lidem com a pauta negra, quilombola e indígena no Brasil. Nós estamos no Instagram e no Facebook. Só buscar a gente lá, Aldeias e Quilombos. E a gente está sempre aberto a sugestões de pauta. Entre em contato conosco pelo e-mail aldeiasequilombos@gmail.com. No programa de hoje a gente vai falar sobre justiça climática. Em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira, Aldeias e Quilombos está no ar. Você sabe o que é justiça climática? Justiça climática é um termo usado para enquadrar o aquecimento global como uma questão ética e política, em vez de uma questão de natureza puramente ambiental ou física. Isso é feito através do relacionamento das causas e dos efeitos das mudanças climáticas aos conceitos de justiça, particularmente justiça ambiental e justiça social. Justiça climática examina conceitos como igualdade, direitos humanos, direitos coletivos e as responsabilidades históricas pelas mudanças climáticas. Para entender melhor, o Aldeias e Quilombos convidou o geógrafo e professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, Otávio Santos. Para a gente entender a justiça climática, primeiro a gente precisa partir de todo o dilema, de toda a polêmica em torno do consenso científico sobre as mudanças climáticas, né? As mudanças climáticas ainda hoje é objeto de controvérsias, né? De um debate muito acalorado que perpassa a política e a própria ciência, né? A respeito do seu reconhecimento. Alguns teóricos costumam dizer que a gente vive uma espécie de paradoxo de Giddens. Na verdade, quem traz esse termo é o próprio sociólogo Anthony Giddens, né? Que ele nos fala o seguinte, que os perigos que representam o aquecimento global, né? Pelo fato de não serem palpáveis, imediatos, né? Visíveis, por mais que eles se configurem como assustadores, as pessoas tendem a não acreditar, né? No entanto, se a gente esperar que eles se tornem visíveis e agudos para só depois tomar medidas para contê-lo, por definição, né, uma atitude que é muito tardia, né? Então é preciso fazer algo ainda no momento em que essas mudanças não são palpáveis, ou seja, que não são sentidas, né, de maneira mais objetiva. E aí reside o grande problema em torno do seu reconhecimento, né? Porque no ponto de vista político, né, por mais que a gente veja aí as mudanças no que diz respeito ao regime de chuvas, né, você ter ondas de calor por todos os lugares do mundo, né, levando, por exemplo, a óbitos, né, a situações de calamidade pública, por mais que esse tipo de eventos extremos estejam sendo cada vez mais comuns no mundo todo, ainda assim, ainda não há um reconhecimento político da emergência das mudanças climáticas e uma postura necessária a respeito da adaptação, né, social frente a elas. Contudo, os estudos científicos respeitáveis, né, e recentes, que são resultantes de um esforço coletivo muito importante de estudiosos do mundo todo, têm referendado, né, o reconhecimento dessas mudanças climáticas
colocando-as como diretamente ligadas a emissões antropogênicas, ou seja, decorrentes de atividades humanas, né, emissões dos chamados gases do efeito estufa, né? Quais são? É o dióxido de carbono, o metano, o óxido nitroso, o clorofluorcarboneto e o hidrofluorcarboneto, que são gases que acabam intensificando, né, um efeito da nossa atmosfera que é natural, né, e sem o qual, inclusive, não haveria vida na Terra, né, que é o chamado efeito estufa. Tá? O problema não é precisamente o fato de existir o efeito estufa, na verdade é sua intensificação em razão da presença desses gases nocivos, né? Isso faz com que haja uma circulação de calor muito maior na atmosfera, né? Fazendo com que a gente tenha algumas mudanças no que diz respeito ao regime de chuvas, né? Ao próprio regime de calor em algumas regiões, e que acaba alterando o fluxo de energia de muitos ecossistemas, né, levando a perdas ecológicas, algumas das quais irreparáveis. E aí um dado interessante, né, por sua própria natureza, as mudanças climáticas elas tendem a levar o problema, né, da mudança e dos eventos extremos a uma escala global. E aí reside um outro grande problema no que diz respeito ao seu reconhecimento e na ação conjunta, né, de diferentes agentes em torno da adaptação. Porque a gente está acostumado a pensar os impactos ambientais, né? Historicamente, a gente sempre visualizou, observou, percebeu e reconheceu os impactos ambientais como localizados, né? Dizendo respeito muitas vezes a alguma região ou algum país, né? As mudanças climáticas fazem com que seja necessário um reconhecimento global, ou seja, não adianta apenas um único país ou um conjunto de países reconhecerem, mas é necessário a tomada de consciência coletiva e uma ação coletiva em torno da adaptação, né, e de mudanças nos hábitos de produção e consumo, para que a gente tenha a reversão do quadro, né, de mudanças. Então, o sociólogo alemão, né, o Ulrich Beck, fala, na verdade, a respeito da globalização dos riscos, né, no universalismo das ameaças. É isso que, na verdade, as mudanças climáticas acabam gerando, né? As mudanças climáticas elas geram uma crise ecológica que é cada vez mais global. No entanto, né, e aí entra a questão da justiça climática, né? Porque há uma geografia desigual, né, seja dos proveitos como dos rejeitos, né, do atual modelo de desenvolvimento econômico que está fortemente relacionado a essas mudanças climáticas, né? Então é por isso que surge todo o movimento por justiça ambiental, do qual a ideia da justiça climática faz parte. Ou seja, o consumo de recursos por parte dos países ou regiões do mundo é diferenciado. Da mesma forma, o descarte de resíduos que acabam levando à crise ambiental e especificamente às mudanças climáticas também é desigual. No entanto, os impactos são sofridos por todos, né? Especialmente pelos países que menos contribuem com as mudanças climáticas. E daí é que surge a ideia da justiça ambiental. Porque não é justo que a adaptação, né, e o fato de ter de lidar, inclusive economicamente, com as mudanças climáticas, com esse processo de adaptação e mudança proporcionado, né, forçado pelas mudanças climáticas, seja iguais para todo mundo. É necessário que alguns países, sobretudo aqueles que mais contribuem com as mudanças, se tornem mais responsáveis por elas. Então a ideia da justiça climática, né, ela surge para demonstrar precisamente isso, né, de que há uma geografia desigual dos proveitos e rejeitos, que aqueles que mais sofrem com os eventos extremos relacionados às mudanças climáticas não são necessariamente aqueles que mais contribuem com ela, e que na verdade é preciso que os países que mais contribuem, os países, regiões, as classes sociais que mais contribuem com as mudanças climáticas, sejam elas as principais responsáveis, né, por arcar com essas mudanças, as mudanças necessárias, né, para que a gente consiga se adaptar
às mudanças no clima. E aí um último comentário, né, só para a gente ter ideia de como é desigual toda essa questão, né? Isso aqui são dados, né, da OCDE, né? A OCDE é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que reúne alguns dos países mais ricos do mundo, né? E ela demonstra que só os países membros da OCDE, né, corresponde a 1/5 da população mundial, ou seja, algo em torno de 1,5 bilhão, né? Esses países são responsáveis por 81% do comércio mundial, 50% da produção de grãos, 60% da produção de fertilizantes, 92% da produção de automóveis privados, 75% da energia elétrica, 80% de ferro, da produção de ferro e aço, 86% da produção de cobre e alumínio, 81% da produção de celulose e 85% de produtos químicos, alguns dos quais nocivos à atmosfera, né? Ou seja, apenas 1/5 da população consome tudo isso de recurso, né? E gera esse conjunto de bens, né, cujo uso acaba afetando negativamente a saúde da atmosfera, né? 3/5 dessa população, que corresponde aos países emergentes e subdesenvolvidos, dos quais aí a gente pode incluir o Brasil, né? Isso corresponde a 3,6 bilhões de pessoas, né? Consome apenas 17,8% do mercado mundial, né? Enquanto que o restante, os países mais pobres, que é o outro, o 1/5 que faltava, né, em torno de 1,5 bilhão também, são os países mais pobres, né, que corresponde a algo um pouco maior que 1,4% do PIB mundial, né, e eles acabam correspondendo também a 1% do comércio mundial e só a 10%, por exemplo, da produção de grãos, né? Então esses países mais ricos, né, dos quais a gente pode inclusive relacionar a esses países que são hoje membros da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, eles acabam sendo os grandes responsáveis pela produção, né, pela emissão de gases do efeito estufa, sendo eles os principais responsáveis pelas mudanças climáticas. No entanto, da forma como é colocado a necessidade de adaptar e mudar, né, a nossa matriz energética, a nossa produção, enfim, os nossos hábitos de consumo, é colocado como se fosse responsabilidade de todos, né? Sendo que apenas os países mais pobres, né, os países emergentes e também os países mais pobres, são os que mais sofrem com essas mudanças, né? Então, a ideia de justiça climática chega, entre outras coisas, para demonstrar, para apontar, na verdade, os verdadeiros responsáveis pelas mudanças climáticas, mostrando que, na verdade, eles também, por esse motivo, devem ser os principais responsáveis pelos processos de adaptação e mudanças no que diz respeito à produção e aos hábitos de consumo, para a gente conseguir reduzir, refrear um pouco as mudanças climáticas que são cada vez mais inevitáveis. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Freicaneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. De volta com Aldeias e Quilombos. Se você tem sugestão de pauta, quer divulgar o trabalho de uma pessoa quilombola indígena, fala com a gente. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e aproveita para seguir a gente no Instagram, @aldeiasequilombos. No nosso segundo bloco, a gente continua o bate-papo sobre justiça climática. As ações de justiça climática podem incluir o crescente número global de ações legais sobre questões de mudança climática. Em 2017, um relatório do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente identificou 894 ações judiciais em andamento em todo o mundo. Comunidades historicamente marginalizadas como mulheres, indígenas e quilombolas muitas vezes enfrentam as piores consequências das mudanças climáticas. Na verdade, os menos responsáveis pelas mudanças sofrem as suas consequências mais graves.
Eles também podem ser ainda mais prejudicados pelas respostas às mudanças climáticas que podem reproduzir ou exacerbar as desigualdades existentes que foram rotuladas de triplas injustiças das mudanças climáticas. E é sobre esses impactos ambientais que a gente traz como exemplo o Engenho Ilha. A comunidade do Engenho Ilha é habitada por 300 famílias e é localizada no distrito de Ponte dos Carvalhos, com limites entre os municípios de Cabo de Santo Agostinho e Jaboatão dos Guararapes, na região metropolitana de Recife. É uma área agropecuária rural com 611 hectares, dos quais a grande extensão de Mata Atlântica, Restinga e Manguezal, assim como uma imensa biodiversidade. De grande importância ecológica, o território guarda ainda o encontro das águas dos rios Pirapama e Jaboatão com as águas do mar, formando um berçário de várias espécies de peixes, camarões e crustáceos. E é sobre a resistência da comunidade do Engenho Ilha que nós vamos ouvir agora o depoimento de Vera Lúcia Domingos, presidenta da Sociedade dos Pequenos Agricultores do Engenho Ilha, em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Ouça agora a primeira parte da entrevista. Olá, pessoal do programa Aldeias e Quilombos. É um prazer enorme estar com vocês. Eu me chamo Vera Lúcia Domingos, sou presidente da Sociedade dos Pequenos Agricultores do Engenho Ilha, em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Sou agricultora rural, sou educadora popular, assistente social de formação, mulher negra, feminista e tenho como ideal a luta pela posse da terra e luta pela reforma agrária. A minha comunidade, o Engenho Ilha, faz parte dos inúmeros engenhos da Mata Sul, que marca o ciclo canavieiro de Pernambuco. E não poderia ser outra realidade que não a luta pela posse da terra. A comunidade do Engenho Ilha é marcada por esta luta há mais de 3 décadas, que enfrentamos todos os tipos de desmandos, desde as proibições de plantios e criações, até a derrubada de casas, corte de cercas, destruição de plantações, criminalizações das lideranças, perseguições diversas. O Complexo Industrial Portuário Suape é quem tem causado todos esses desmandos. E ressalto, não só no Engenho Ilha, mas nas 27 comunidades do entorno do Complexo Industrial Portuário Suape. Podemos relatar que os impactos deste empreendimento têm atingido diretamente e indiretamente os nossos direitos. A empresa Suape tem tentado a todo custo nos tirar o direito mais básico, a moradia, o direito de trabalhar, o direito de ir e vir dentro do nosso território. Querem tirar a nossa identidade, a nossa existência, nos expulsando do nosso território. Quem preserva e tem preservado por todas essas décadas tem sido as comunidades tradicionais. Temos a consciência de que necessitamos preservar para termos o que comer, o que vender. E sabemos sim que quem preserva a natureza é quem dela necessita. No entanto, o megaprojeto de desenvolvimento Suape faz parecer que quem destrói tudo são as comunidades tradicionais. E Suape, que destrói centenas e centenas de hectares de mangue, estuários, o poder público nada faz. É um absurdo. As leis de proteção ambientais sabemos que não funcionam. Se funcionasse, Suape e tantas outras empresas sofreriam as sanções dessas leis. Infelizmente, sabemos como funciona a mão do Estado. As agências reguladoras que deveriam fiscalizar ao rigor das leis ambientais fingem não ver e, quando atuam, são brandas. Não existe justiça climática. O que podemos perceber em nosso território, na nossa comunidade do Engenho Ilha, é claramente os impactos dos grandes aterros para as implantações dos empreendimentos. Basta alguns minutos de chuva para alagar tudo e acabar com plantações, moradias. Nós podemos também lembrar o derramamento de petróleo, que nos atingiu diretamente. Até hoje nada se foi feito. As populações tradicionais de pescadores e pescadoras
e marisqueiras foram os mais prejudicados. Aguardam providências até hoje. O racismo, falar de racismo é difícil, mas sabemos, o racismo ele está estruturado em todas as esferas, e no campo, na agricultura, no mangue, na vida dos homens e mulheres do campo, mulheres e homens das águas, não seria diferente. Percebe-se na cor da pele o racismo ambiental, quando somos arrancados do nosso território e jogados para os habitacionais. Quando somos jogados para os assentamentos distantes de tudo, sem água, sem energia elétrica, sem estradas, largados à sorte e expulsos do que era nosso. Percebemos o racismo ambiental quando alguém que chegou agora e te chama de invasor. O racismo ambiental, ele pode se apresentar em diversas facetas. Podemos perceber o racismo ambiental quando uma senzala é derrubada sem nenhuma cerimônia. Quando uma casa de farinha é destruída sem nenhuma cerimônia. Quando a nossa ancestralidade não é respeitada. Isso tudo em nome de um discurso franqueado de desenvolvimento, que para nós é um discurso que visa tão somente o crescimento econômico desordenado e irresponsável desses governantes. A empresa Suape é uma dessas empresas que visa maquiar-se de verde, de sustentável, mas posso afirmar que a empresa Suape é insustentável, que mata homens e mulheres de luta. Nossa mensagem a vocês é uma palavra bastante usada, resistência, que às vezes é banalizada, porém para nós da comunidade do Engenho Ilha significa muito. Resistir para continuar existindo. Esse tem sido o nosso lema. A luta não para, não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargos de confiança, mas nunca de importância, não. A luta não para, não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargos de confiança, mas nunca de importância, não. Estou presente em toda parte, nas universidades, nas bancadas parlamentares, em menor quantidade. Quero direito de igualdade, expressar minha religiosidade, libertação de verdade. Quero respeito, exijo educação. Minha pele é negra, negro é cidadão. Negros alafim tocam o agogô, mostra ao mundo inteiro a força da nossa cor. A luta não para, não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargo de confiança, mas nunca de importância, não. Estou presente em toda parte, nas universidades, nas bancadas parlamentares, em menor quantidade. Quero direito de igualdade,
nossa cor. A luta não para, não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargo de confiança, mas nunca de importância, não. A luta não para, não. O racismo sobreviveu à abolição. Tive cargos de confiança, mas nunca de importância, não. Tive cargos de confiança, Mas nunca de importância, não. tive cargos de confiança, Mas nunca de importância, não. tive cargos de confiança. Mas nunca de importância, não. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela rádio Freicaneca FM 101.5 do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com Aldeias e Quilombos em sintonia com a ancestralidade afro-indígena brasileira. Só lembrando que estamos no Instagram, @Aldeias e Quilombos. Segue a gente lá. Em 5 de maio de 1988, foi fundada a Sociedade dos Pequenos Agricultores de Ponte dos Carvalhos, que, sediada no Engenho Ilha, desenvolve importante papel político de mobilização e resistência na comunidade, que há décadas luta pela permanência no território e manutenção dos seus modos de vida desenvolvido por gerações. Trata-se de uma luta fundiária, ecológica e política que antagoniza com o complexo industrial portuário de Suape. Após a implantação e expansão do empreendimento, a comunidade enfrenta a violência por parte da incidência por ordem de Suape, como derrubadas de casas, destruição de plantações, cercas cortadas, violência física, psicológica e patrimonial, além de proibições, entre elas a de construção nos lotes e criminalização das lideranças comunitárias. Sobre isso, a gente segue com a segunda parte da entrevista com Vera Lúcia Domingos, presidenta da Sociedade dos Pequenos Agricultores do Engenho Ilha, em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. Para nos forçar a aceitar o que Suape quer, né? Eles querem, por fim da força, criar aqui no Engenho Ilha uma unidade de conservação permanente, restrita. Só que a gente sabe, Manu, que o interesse de Suape não é esse. O interesse de Suape é desabitar o Engenho Ilha, porque é uma área muito rica, muito preservada, muito densa em biodiversidade, como você falou. Mas tudo isso só é preservado porque nós preservamos. Entendeu? Somos nós que estamos aqui na base, cuidando dessa mata, cuidando desses rios, tentando livrar os rios de todos os resíduos, os dejetos que são jogados pelas empresas que vêm do Cabo de Santo Agostinho, agora pelo Laboratório Axé e brevemente pela Blau, que está sendo instalada em Juriçaca, que é bem próximo ao rio Pirapama. Então, esses rios eles têm recebido todos os dejetos, né, dessas empresas. E a gente tem tentado, aos nossos governantes, às instituições, a gente tem falado, dito que precisa ser feito alguma coisa, mas infelizmente a gente sabe qual é o interesse de Suape. Quando eles querem arrancar as 305 famílias aqui do Engenho Ilha, é justamente para futuras compensações. Porque Suape não quer essa área para preservar. Suape nunca preservou nada. A gente sabe muito bem qual é o intuito do complexo industrial portuário Suape. É um desenvolvimento desorganizado, desordenado, irresponsável, né? É algo que só quem está aqui morando sabe os danos que esse desenvolvimento, essa falácia, essa faceta que Suape tem de desenvolvimento sustentável. Então, atualmente, eu estou passando uma grande pressão junto ao meio ambiente de Suape, né?
o meio ambiente de Suape contra o Engenho Ilha, para tomar justamente o que é nosso. Eles querem nos arrancar daqui para futuras compensações. Eles têm muito a cumprir com o Ministério Público Federal e eles sabem que, supostamente, né, eles têm uma área de preservação, que está preservada. Mas quem preservou todo esse tempo, como eu disse lá atrás, há mais de 3 décadas, são as famílias do Engenho Ilha. Famílias essas que estão na sua 5ª geração. Então é muita história, né? É muito amor por essa terra. Eu me emociono, eu me coloco, sabe, no lugar de fala, de moradora, de nativa, de apaixonada pelo Engenho Ilha. Se me tirar daqui, mano, eu não existo, tá? Porque aqui o encontro dos meus ancestrais. Eu, quando entro na mata do João Grande, eu encontro o meu avô, eu encontro o meu bisavô, eu encontro o avô do meu bisavô, eu encontro minha gente nessa mata. Então, a minha relação com a mata do João Grande é uma relação de intricidade, né? De vivência, de amor mesmo, tá? Então, é ali que eu fico meus pés e vejo todos os meus ali dentro. Então, desculpa, é isso. Este é o programa Aldeias e Quilombos e você ouviu Vera Lúcia Domingos, presidente da Associação dos Pequenos Agricultores do Engenho Ilha, em Ponte dos Carvalhos, Cabo de Santo Agostinho. A justiça climática também está ligada à sobrevivência com qualidade e respeito à natureza e aos direitos das comunidades que a preservam, como agricultores, populações ribeirinhas, povos indígenas e quilombolas. É impossível falar de justiça climática sem reconhecer as necessidades desses territórios. Em outros programas já falamos desses impactos ambientais, como a proposta da instalação da usina nuclear em Itacuruba e a luta secular do quilombo Rio dos Macacos com parte do terreno invadido pela Marinha e muitas outras comunidades que a gente vem denunciando ao longo das temporadas. Queremos ressaltar nosso compromisso político para com esses povos que sobrevivem e cuidam da natureza. Seguiremos vigilantes e atentos. A justiça climática tem que ser pensada para todos e todas, desde o homem do campo ao morador da grande metrópole. Cuidemos da nossa mãe terra. Sem ela, não há futuro para a humanidade. Na verde mansão dos deuses, a realeza é um simples rio, onde o sol despeja raios brilhantes, prateando as suas ondas que dançam as canções do vento, que alimentam esperanças, refletidas do sorriso das crianças. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas do rio. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas do rio. Que a vida e sustento desse povo bravio da Amazônia que canta este imenso Brasil. Que navegam nessas águas protegidos pela fé, um belo e solidário gesto de amor de quem segue seu destino, mas que em breves voltará, trazendo na bagagem uma nova esperança, garantindo o amanhã dessas crianças. Pescadoras de doações que
que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas de um rio. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas de um rio. Emoção dos deuses, a realeza é um simples rio, onde o sol despeja raios brilhantes, prateando as suas ondas que dançam as canções do vento, que alimentam esperanças refletidas no sorriso das crianças. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas de um rio. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas de um rio. Que é vida e sustento desse povo bravio, na Amazônia que encanta este imenso Brasil. Que navegam nessas águas protegidos pela fé, um belo e solidário gesto de amor de quem segue seu destino, mas que breves voltará, trazendo na bagagem uma nova esperança, garantindo o amanhã dessas crianças. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio de colher os presentes lançados nas correntezas de um rio. Pescadoras de doações que se arriscam sempre ao desafio. se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Pegue meu estilinho, dou um tiro na fome. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Extingue não é meu nome. Sou parente de Raoni, distante de extingue. Pegue meu estilinho, dou um tiro na fome. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Raoni, barco de fome, assim o insiste. Pegue meu estilinho, dou um tiro na fome. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Sou parente de Raoni, distante de extingue. Pegue meu estilinho, dou um tiro
útero na fome. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. Ou a gente se reúne ou a gente se extingue. A gente se extingue. Você está no programa Aldeias e Quilombos pela Rádio Frei Caneca FM 101.5, a rádio pública do Recife. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos apresentando Aldeias e Quilombos. Voltamos a apresentar Aldeias e Quilombos. E estamos de volta com o nosso programa Aldeias e Quilombos. Este é o nosso último bloco e preparamos algumas dicas e informações bacanas para vocês. O projeto de lei Amazônia de Pé é um projeto de iniciativa popular que tem o objetivo de promover a proteção de todas as florestas públicas na Amazônia Legal. A proposta é partir da ampliação e demarcação de terras indígenas, territórios quilombolas, territórios de pequenos produtores extrativistas e novas unidades de conservação da natureza de uso sustentável. Para que o projeto vire lei, é preciso que 1,5 milhão de brasileiros se comprometam com o futuro da floresta e assinem essa iniciativa. Cadastre-se agora para assinar a Lei Amazônia de Pé e coletar assinaturas dos seus amigos e familiares. Com ficha e caneta em mãos, você se soma ao movimento e se torna coautor do projeto. Acesse amazoniadepé.org.br. No final de 2003, mãe Flávia e seus filhos Davidson e Elaine passaram a morar na casa onde hoje funciona o Centro Cultural Quilombo Catucá. Naquele ano, criaram um grupo de coco e de roda e Davidson sugeriu que o grupo fosse denominado de Catucá em homenagem ao Quilombo. Atualmente, o Centro Cultural tem realizado atividades educativas e de letramento para crianças, rodas de diálogos e apoio psicológico para mulheres vítimas de violência e suporte a jovens usuários de drogas.
Além de ofertar doações de alimentos e roupas para a comunidade, o centro realiza mensalmente a Sambada de Coco do Catucá, que promove um momento de festejo, representatividade e reconhecimento cultural. Preste atenção nas redes sociais do Centro Cultural para saber quando vai ter a Sambada do Catucá. O Instagram do espaço é @Quilombo do Catucá. O Centro Cultural Quilombo do Catucá fica na rua Ana Alves, 443, no bairro do Viana, em Camaragibe, na Grande Recife. Momento Parente. Este é o momento que dedicamos a auxiliar as comunidades e divulgar as suas campanhas. A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, a PIB, arrecada fundo para a luta dos povos originários. Se você quiser ajudar, basta realizar um Pix na chave e-mail para projetos@apiboficial.org ou entrar no site no endereço www.apiboficial.org e clicar na aba Apoie a PIB. Se você quiser ajudar a comunidade quilombola Negros do Osso, localizada em Pesqueira, no Agreste Pernambucano, basta realizar a doação via Pix para a liderança Valdeane Macena. A chave é o celular, o número é 879-9158-8742. Repetindo, chave celular e o número é 879-9158-8742. O povo Carachu-Anaçu está se estabelecendo na aldeia Marataru-Caeté, na região rural de Igaraçu, na Grande Recife. A ocupação está necessitando de doações para poder se sustentar. Dentre os artigos de primeira necessidade estão água potável e alimentos não perecíveis, material de higiene também. Toda e qualquer ajuda é bem-vinda e você pode também colaborar com o Pix. A chave para a doação é o e-mail da Associação Indígena e Contexto Urbano Carachu-Anaçu, Acisuca. Anote a chave, acisuca@gmail.com. Acisuca se escreve ASSICUKA. A sua solidariedade faz a diferença na vida das comunidades indígenas e quilombolas. Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim, na revolta malê. O INE contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo resistência atual. Odeia, 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 lê, 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 lê. Odeia, 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 lê, 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 lê. Foi o alicerce de resistência negra. Foi o alicerce de resistência negra. Em modelos comunitários e sociais. Em modelos comunitários e sociais. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara.
Dona Ginga Teresa, Aquatune Gandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maia, na revolta malê. Luísa Maia, na revolta malê. Ruíne contra apartheid, Benedita, mulher forte. Andresa, Dudu e Celeste, símbolo, resistência atual. Era uma vez eu ia com você só pra não sentir que estava só. Eu não sabia quem eu ia ser se eu desfizesse esse nó. Minha oração pra ser um par e me tornar criança, criando um futuro diferente do que eu via. E se repetia a cada geração de mulheres negras, solidão, mas não, solidão não, mas não. Uma vez eu ia bem sozinha e caminhar comigo era bom. Não tinha mais conto de fadas e seu branco padrão. Revi a história e libertei os cabelos de minha criança. Eu me peguei no colo e me acalentei. Sou quando a gente se ama. Opção da não repetição. Sabe quando estamos beira-mar e vê-se a lua cheia refletida sobre a imensidão das águas? Isso é mulher, esse acontecimento. Não se engane, mulher é loucura, mesmo quando reprimida, uma profusão de sedes na mulher. Mulher é onda, mulher é vento, mulher é raiz, mulher é mistério, mulher é tempestade. Quando te bate na cara, cura e machuca em um reflexo só. Liquefaz. Mulher é luz.
lua cíclica, lua animalesca, lua que sangra transmutações. Mulher é dor. Mulher atordoa a dor. Mulher é calma. Mulher é água. Bubulha. Mergulho. Sabe quando lavamos a alma na queda brava da água doce da cachoeira? Então, isso é mulher. Mulher é louca. Eu, mulher. Eu sou. E vamos encerrando o Aldeias e Quilombos de hoje. Agradecemos pela sua presença e sua audiência. Esteja à vontade para sugerir pautas e mandar sua música. Nosso e-mail é aldeiasequilombos@gmail.com e tem o nosso Instagram também. Segue a gente lá, @aldeiasequilombos. O programa tem a produção e apresentação de Manuela Lira e de Bruno Vieira. Muito obrigado pela sua audiência e sua participação. O programa Aldeias e Quilombos é uma produção da sociedade civil apoiado pelo edital de ocupação da programação da Freicaneca FM e tem o apoio do Fundo Pernambucano de Cultura, o Funcultura. Muito obrigado pela sua presença e audiência e até a próxima. Você ouviu Aldeias e Quilombos.